Ao contrário do que alguns possam pensar, não é uma live, né, naturalmente, que vai salvar o nosso casamento. O nosso objetivo aqui é simplesmente colocar alguns princípios bíblicos, alguns princípios práticos e de bom senso, com o propósito de ajudar aqueles que querem continuar a ficar casados e morrer casados, né? É claro que isso vai depender totalmente de nós seguirmos as orientações que a palavra de Deus nos dá, e tudo isso debaixo da graça e da misericórdia de Deus, tá bom? Então, são 10 sugestões, 10 anotações que eu fiz aqui para responder a pergunta como fazer para que não chegue ao divórcio. Primeira coisa é ter muito claro no coração da gente o que é o casamento. Existe muita confusão sobre isso hoje. Para a maioria das pessoas na sociedade, e essa ideia tem entrado também na igreja, o casamento é uma mera convenção social e humana. É uma prática cultural que as pessoas fazem para atender às exigências e ao politicamente correto de alguma sociedade ou cultura. Mas para nós cristãos, o casamento é muito mais do que isso. Claro que o casamento tem aspectos culturais e também da sociedade, não é? Mas para nós é uma instituição divina. Ele foi estabelecido por Deus no ato da criação do homem. E o casamento é uma figura de Cristo e da sua igreja. E, portanto, com base nisso, se nós somos crentes, amamos a Deus e a sua palavra, nós vamos valorizar o casamento. Nós vamos vê-lo como ele de fato é. Nós não vamos tratar apenas como um mero contrato, uma obrigação civil ou um compromisso feito perante a sociedade, mas muito mais uma aliança feita diante do próprio Deus e que reflete a relação de Cristo com a sua igreja. Então, primeira sugestão é essa: medite na natureza do casamento, estude o que é o casamento, perceba a sua origem divina. Segunda coisa, para não chegar ao divórcio, é importante que o marido e a mulher eles tenham plena consciência dos papéis bíblicos designados por Deus para o casamento. Eu creio que boa parte dos problemas nessa área conjugal e que acaba levando para a separação e divórcio tem a ver exatamente com a falta de consciência ou do marido ou da mulher do papel que Deus atribui a cada um deles. Por exemplo, o papel do marido é de liderança espiritual, isso é muito claro, tanto na criação quanto posteriormente depois da queda, e toda a instrução bíblica fala do marido como o cabeça do lar. Ele é o provedor, ele é o cuidador, ele é o exemplo, ele é o sustento. E a Bíblia diz que ele tem que viver a vida comum do lar e ter consciência de que a esposa é vaso mais frágil. E ele não deve renunciar a esse papel, mas ele deve pedir a Deus a graça para amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, para que não chegue ao divórcio, o marido tem que ter consciência das obrigações dele, do papel dele e do alto privilégio que ele tem da parte de Deus de amar a sua esposa, cuidar dela, prover, viver a vida comum, respeitá-la, ter consciência de que ela é um vaso mais frágil e assim ser o seu suporte e o seu ajudador. Infelizmente, muitos homens, muitos maridos, eles abrem mão do seu papel e se tornam passivos, não assumem a liderança, não assumem o exemplo, não assumem, não amam a sua mulher como deveriam amar, e o resultado é, sem dúvida, o desgaste que acaba levando à separação. Por outro lado, também, é claro, a esposa ela tem que ter consciência de que o papel dela é ser uma auxiliadora idônea, como foi estabelecido já desde a criação. E ela deve resistir à tentação constante de dominar sobre o marido. Essa é a tentação constante de toda esposa. Dominar sobre o marido. É isso que foi dito lá na queda, né, no capítulo 3 de Gênesis. O teu desejo será contra o teu marido. Quer dizer, a tua vontade sempre vai ser controlar o marido, mas ele te dominará. Então, a mulher ela tem que ter consciência de que existe essa tentação, não é? Essa tendência no coração dela de querer dominar sobre o marido dela. Ela tem que lembrar que ela tem um nobre papel de ajudadora. O texto hebraico, quando diz que Deus diz a Adão, eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea, literalmente no hebraico quer dizer alguém que esteja diante de ti, ou seja, que seja correspondente a você, que esteja à sua altura,
com relação, comparando com o restante da criação que Deus tinha feito. Então, a mulher tem que ter consciência disso. E ela deve honrar e respeitar seu marido, inclusive em público. Eu já vi muita mulher, muita esposa, tecer críticas ao marido em público, na frente de outras pessoas. Ela desonra o seu marido dessa forma. Ela diminui o marido diante dos outros, né? Se ela tem dificuldades, se eles têm problemas, isso deve ser tratado de maneira pessoal. Então, essa é a minha segunda palavra. Para que a gente não chegue ao divórcio, a gente precisa estar consciente dos diferentes papéis que Deus nos atribuiu. O marido deve amar a mulher, como Cristo amou a igreja, e a esposa deve ser submissa ao seu marido, como a igreja é submissa a Cristo. O marido é o líder e a esposa sua ajudadora idônea. Cada uma dessas posições tem tentações, e a gente tem que estar consciente delas para que a gente possa vencê-las e, assim, manter o casamento caminhando. Se o casal está consciente dos seus papéis complementares, não é que um é melhor do que o outro. O marido não é maior do que a mulher. Eles apenas têm papéis diferentes. Se eles estão conscientes dos seus papéis e se complementam, é uma maravilha, porque é muito fácil amar quem se submete a nós. E é muito fácil a gente se submeter a quem nos ama. Então, quando os dois cumprem o seu papel, a coisa fica redondinha e vai caminhando muito bem. A terceira observação que eu daria aqui, pensando em como permanecer casado, né, não chegar no divórcio, é você refletir sobre o fato de que Deus só permitiu divórcio e novo casamento por causa da dureza dos nossos corações. A Bíblia é muito clara quando diz que a vontade de Deus é que o casamento dure para sempre, até que a morte os separe, até pelo que ele simboliza, que é a relação de Cristo com a sua igreja, a relação de Cristo com a igreja. E é só por causa do pecado, da dureza do coração, que Deus permitiu a separação e o novo casamento em duas situações, de acordo com a confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós adotamos e nós juramos lealdade, professamos acreditar. Quando há adultério, e aí a parte traída, ela pode buscar o divórcio e casar outra vez, ou quando há um abandono obstinado por parte do cônjuge descrente, um abandono que não pode ser remediado, né, que não tem jeito. E a gente incluiria aqui a violência doméstica, né? No abandono, a gente geralmente inclui a mulher que é espancada, a mulher que é agredida, a mulher que só tem riscos, né? É um casamento de risco, de ela ser ferida ou até mais, algo mais grave pelo marido. Então, somente nesses casos é que a Bíblia permite o divórcio e também o novo casamento. E é pela dureza do nosso coração. Então, reflita sobre isso, que a separação não é a vontade de Deus, não é o querer de Deus, e ele nunca planejou que fosse assim, mas deveria ser visto como algo de fato, o que de fato é. Lá no final do livro do profeta Malaquias, está dito que Deus detesta o repúdio, e o repúdio ali, de fato, é o divórcio. E aqui é importante dizer que mesmo quando há adultério, a separação não é obrigatória, porque casais podem tratar isso. Há casamentos que sobreviveram ao adultério, com perdão, com confissão, com tratamento, com compreensão, renovação da confiança. Então, é possível, mesmo quando aconteceu o adultério, é possível o casamento se recuperar. Então, o adultério não obriga ao divórcio. Ele permite, caso a reconciliação, o perdão e o recomeço não seja possível. Eu vou aqui agora para a minha quarta sugestão, né? A primeira foi que nós devemos ter consciência do que é o casamento. Segundo, ter consciência dos papéis bíblicos. Terceiro, refletir sobre as únicas situações em que Deus, com tristeza, permite o adultério a separação por conta da dureza do coração, que é o adultério e o abandono. E 4, resista às desculpas mais comuns que as pessoas usam para acabar o casamento. Tem muitas desculpas que as pessoas usam para acabar o casamento. E eu coloquei aqui, eu peguei 4, né, que são as desculpas mais comuns. Primeira delas,
Não foi Deus que nos uniu. Tá certo, na Bíblia está dito, aquilo que Deus uniu, o homem não separe, mas o meu casamento não foi Deus que uniu. Então, essa é uma desculpa muito boba, porque quando Jesus Cristo diz o que Deus uniu, o homem não separe, ele está se referindo à instituição do casamento, e não um casamento particular, o seu ou o meu. Então, todo casamento se encaixa nessa categoria de união feita por Deus, uma vez que o casamento ele é uma instituição divina. Então, essa é uma desculpa esfarrapada que as pessoas usam quando elas estão resolvidas realmente a se separar. O meu casamento não foi Deus que uniu, eu me casei precipitadamente, eu me casei sem pensar, eu me casei sem realmente gostar da pessoa. Não interessa. Na hora que você esteve ali diante do juiz, diante de Deus, você fez os votos, você fez o compromisso, você está legitimamente casado até que a morte os separe. Então, o que faz o casamento não é a sua escolha, o que faz o casamento não é o seu sentimento, mas o compromisso que você assumiu perante Deus e a autoridade civil, por livre e espontânea vontade. Então, não venha com essa, né, de dizer assim, eu sei que o que Deus uniu, o homem não separe, mas o meu casamento não foi Deus que uniu. Né? Isso não tem nenhum fundamento bíblico. Outra desculpa, o amor acabou. Eu vou me separar porque o amor acabou. Ótimo que o amor acabou. Agora está na hora de você aprender o amor verdadeiro, porque amor é uma coisa que se aprende. Geralmente, quando as pessoas dizem o amor acabou, eles querem dizer a atração sexual acabou, ou o gosto pela pessoa acabou. Porque, biblicamente falando, amor não é um sentimento, mas é uma atitude que se aprende. Por isso que Paulo diz lá na carta que ele escreveu a Tito, que ele deveria orientar as mulheres mais idosas a ensinar as mulheres mais novas a amar o marido. Então, as mulheres mais antigas, não mais antigas, que estão casadas há mais tempo, elas têm condição de ensinar as mulheres mais novas como é que se ama o marido. Porque amor é alguma coisa que se aprende. São decisões, são atitudes que envolvem renúncia, perdão, sacrifício, compreensão, entregar-se. Tudo isso está envolvido no amor, que de fato segura o casamento. Né? Que de fato segura o casamento. Se você achar que amor, se você acha ou se você pensa que amor é uma atração física, então todo casamento antigo está fadado a acabar, porque com os anos a gente vai ficando feio, né? A gente vai ficando flácido, a gente vai ficando pelancudo, vai ficando barrigudo, né? A gravidade vai puxando tudo para baixo. Então, né, à medida que os anos vão passando, o tempo afeta diretamente o aspecto físico. Então, o casamento ele não pode ser, o amor não pode ser baseado nisso. É evidente que não. O amor é uma decisão que você toma de, diante de Deus, fazer aquela pessoa feliz até que a morte os separe. E que você vai se doar para isso, tanto da parte do homem para sua esposa, como da parte da esposa para o seu marido. Então, essa desculpa, né? O amor acabou, por isso o casamento acabou. Não, não. Agora que está na hora de você aprender o que é realmente amar. Terceira desculpa que o pessoal gosta muito de usar: eu também tenho o direito de ser feliz, pastor. E nesse casamento eu não sou feliz, eu preciso ter o direito de ser feliz. Já mostra a compreensão errada. Você casou para ser feliz, quando na verdade você devia ter casado para fazer a outra pessoa feliz. O problema é que você sempre se colocou como centro das atenções e do seu casamento. Você quer ser feliz, mas a pergunta é: e a outra pessoa? E a pessoa com quem você casou? Você deveria procurar a felicidade dela. E se você tivesse feito isso, você encontraria sua felicidade nisso. A grande felicidade no casamento é você fazer o outro feliz. Quanto mais feliz você faz o seu cônjuge, mais feliz você vai se sentir, mais grato você vai se sentir, mais pleno você vai se sentir, porque essa, de fato, é a função e a prioridade do casamento. E tem uma quarta desculpa que o pessoal usa, dizendo assim: por que não me divorciar? Não é? Afinal, o divórcio por consenso é permitido pela lei brasileira. A lei brasileira permite que eu vá. É legal, é um ato legal. Eu posso ir com o meu cônjuge a um cartório e a gente ali faz a separação. Mas sim, mas a união gay também é legal no Brasil, né? Dois gays, eles podem legalmente também se unir.
de acordo com a legislação brasileira. E pela legislação brasileira, também você pode cometer aborto em determinadas circunstâncias que a Bíblia não permite. O fato de que a legislação brasileira permite uma coisa não quer dizer que essa coisa seja bíblica. Não quer dizer que ela seja correta. O fato de que o divórcio pode ser obtido por qualquer motivo, hoje na sociedade brasileira, não invalida o que a Bíblia nos diz a respeito do que Deus pensa sobre o divórcio e sobre o que ele pensa a respeito de casamento. Então, reflita bem sobre essas desculpas que as pessoas usam para terminar o relacionamento. Não foi Deus que nos uniu, o amor acabou, eu tenho direito de ser feliz, praticar o divórcio é legal, porque, na verdade, essas desculpas elas não têm nenhum fundamento, elas são, como o nome já está dizendo, que eu usei, elas são apenas meras desculpas para alguém que já está resolvido a não seguir adiante com a sua aliança. Agora, para a quinta orientação, né? A quinta orientação dentro do tema geral, como fazer para não chegar no divórcio. É você cultivar a vida devocional a dois. Casal que ora junto, que lê a Bíblia junto, que vai para a igreja junto, que na hora das refeições, ou sozinhos ou com sua família, leem a Bíblia e oram, leem livros juntos, assistem bons vídeos de pregação juntos, as chances desse casal se separar, não é que é zero, né? Mas com certeza são bem menos do que um casal que não tem vida espiritual. O bom da vida espiritual a dois é aquilo que está no livro de Eclesiastes, né? Melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Agora, se os dois não têm vida espiritual, se eles não oram juntos, se não oram um pelo outro, se não leem a Bíblia juntos, se não tem esse vínculo espiritual, vai ser muito difícil na hora que chegar os problemas, e os problemas vão chegar. Não tem casamento que não tenha problema. Todo casal briga, todo casal discute, todo casal discorda. Nós sabemos disso e nós nunca prometemos aos moços da nossa igreja, quando eles vão casar, que se eles forem fiéis na leitura da Bíblia, no atendimento à igreja, no cumprimento dos seus deveres espirituais, que o casamento deles vai ser uma maravilha. Nós não dizemos isso, porque a gente sabe que não é assim. São dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. Você acha que não vai sair briga, discussão, não é? Uma palavra mais dura, uma cara mais feia, aquele silêncio, né, que a gente ataca, né, ficando silencioso, sem dizer nada? Claro que vai acontecer esse tipo de coisa. A questão é como a gente lida com isso. E um casal que ora junto, um casal que aprendeu a buscar a Deus juntos, ele tem mais condições de resolver esses problemas, de enfrentar essa situação e assim evitar a chegar a um ponto crítico, né, em que eles começam a pensar na separação como sendo uma possibilidade. A minha sexta orientação é você usar aquelas 3 frases que salvarão qualquer casamento. Decore aí, são 3 frases que salvarão qualquer casamento. Primeira, eu estou errado. Gente, essa frase, ela resolve qualquer problema. Eu estou errado. Segunda frase, peço que você me perdoe. Terceira frase, com a graça de Deus, nunca mais eu vou fazer isso. Essas 3 frases, elas resolvem qualquer problema no casamento. Pode ter certeza. Existe um poder, né? Há um poder nessas palavras, por assim dizer. Eu não gosto muito dessa frase, porque lembra aí uma determinada teologia, que eu sempre estou batendo nela, mas há poder nessas 3 palavras, nessas 3 frases. Não é? Primeiro, você chegar e dizer, a culpa é minha, é mesmo, fui eu que errei. Eu estou errado. Gente, tem marido que não admite isso para a mulher. Não é que ele errou. E tem mulher que não admite, não dá um braço a torcer mesmo, que pisou na bola, que errou. Disse o que não devia, fez o que não devia, tomou uma decisão sem consultar o marido, falou dele o que não devia. Então, eu errei. Que frase maravilhosa e libertadora. Segundo, o pedido de perdão. O pedido de perdão, a gente se humilha. Né? A gente se entrega, a gente está vulnerável. Não é? Eu peço perdão. Eu peço perdão, por favor, me perdoe. Eu não mereço, mas me perdoe. Não me trate de acordo com o que eu mereço, mas eu já pedi perdão a Deus. Peço a você também, me perdoe, me aceite de volta. Me aceite de volta, apesar do meu erro. E a terceira frase, diga assim,
pela graça de Deus, com o sustento de Deus e a força de Deus, a minha intenção é aprender do que aconteceu e eu nunca mais quero fazer isso. Me ajude, eu não quero mais repetir isso. Gente, a palavra de Deus diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Errei, peço perdão, pela graça de Deus não vou repetir. São as 3 frases que vão salvar qualquer casamento. Anota aí, não é? Vamos lá para a sétima orientação. Eu tenho decorado porque eu tenho que usar direito. Minha mulher nunca usa isso porque ela não erra, mas eu uso o tempo todo, né? Então já tenho aqui decorado na cabeça. Agora vamos para a sétima sugestão aqui. Mantenha o relacionamento sexual em dia. Aqui é mais uma questão prática, mas eu estou baseado em 1 Coríntios capítulo 7. Estou baseado em 1 Coríntios capítulo 7, onde o apóstolo Paulo diz que o casal não deve se negar por muito tempo. O que acontece? Às vezes um ou outro fica se negando ao cônjuge e usa isso até como moeda de troca, não é? Algum tipo de vantagem, algum tipo de chantagem, ou algum tipo de castigo, né? Ficou irritado, brigaram, e então se privam mutuamente. A palavra de Deus lá nos diz, em 1 Coríntios capítulo 7, que isso não deveria acontecer. Que diz, na verdade, que sexo é dívida. Diz lá que a mulher pague ao marido o que é devido e que o marido pague à sua esposa o que é devido. E Paulo ali não está falando de mesada, não. Ele está falando de sexo mesmo. Sexo é dívida no casamento. Quando você casou, você contraiu essa dívida. Então, o sexo é alguma coisa que, é claro, a gente não faz pela obrigação, a gente faz pela alegria, pelo prazer de estar juntos. É alguma coisa que foi estabelecido por Deus e deve ser algo que a gente deve se engajar com frequência exatamente por isso. Porque um dos fatores que faz o casamento continuar sendo bom é que a vida sexual é boa. Não é sem razão que Deus nos fez assim, marido e mulher, e estabeleceu o sexo como sendo para o casamento. Exatamente porque ele fortalece essa intimidade, fortalece a união e, portanto, mantém o casamento íntimo. Mas à medida que o casal se priva, que passa longos períodos, né? Quer seja por birra, quer seja por raiva, quer seja por desinteresse ou qualquer outra coisa, Paulo nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 7 que Satanás nos tenta pela nossa incontinência, ou seja, pela nossa falta de domínio próprio. A falta de domínio próprio. Aqui eu gosto de contar uma ilustração, talvez você já tenha ouvido, mas ela é tão boa que eu não deixo passar a oportunidade. É a história de um crente muito rico, muito bem casado, e que tinha como lazer pegar a lancha dele, o iate dele, e ir para o alto mar para pescar. E aí ele passava, ele levava o marinheiro e levava a cozinheira da família, Dona Zefa, uma senhora de uma certa idade avançada, né? Então ele ia para o mar, levava o marinheiro, Dona Zefa, e era um homem muito bem casado. Um dia o pastor dele, né, preocupado, né, disse assim: ô fulano, eu sei que você é muito bem casado e tudo, mas às vezes você vai para alto mar e você passa dias pescando, né? Eu fico preocupado que você fica longe da sua esposa, sabe como é, o diabo atenta, né? Você fica longe da mulher. Aí ele disse: não, pastor, mas eu sei exatamente a hora de voltar para casa. Eu sei a hora de voltar para casa. E o pastor perguntou: e quando é essa hora? Ele diz assim: quando eu começo a achar a Zefa bonita. Então, meu irmão, na hora que você começa a achar a Zefa bonita, está na hora de voltar para casa, né? Às vezes o casal tem que viajar, ela viaja, ele viaja, vão para uma cidade diferente. A gente sabe que hoje em dia as demandas, né, da economia, o sistema de trabalho hoje, às vezes impõe isso aí sobre os casais, mas há um risco, né? Tem casal que a separação deles exatamente começou por isso, porque ele arrumou um trabalho numa outra cidade, ou ela arrumou, foi concursada, né? Não quis sair da cidade onde ela é concursada, onde tem um emprego, e ele foi então trabalhar em outro lugar. Começou com isso. E o tempo foi passando, deu em divórcio. Deu exatamente em divórcio. Aí você vai ter que escolher entre sua carreira e o seu casamento, né? Vai ter que escolher entre sua carreira e o seu casamento. Eu sei que nem sempre é uma decisão fácil, mas eu sei qual é a decisão certa. A certa é o seu casamento. Você está casado,
com essa mulher até que a morte o separe, e não com sua profissão e não com sua carreira. E Deus vai honrar a decisão correta, pode ter certeza disso. Vamos agora para a 8ª orientação que eu queria trazer aqui para vocês. A minha 8ª sugestão é que você mantenha os limites claros entre seu casamento e seus pais. A Bíblia diz que casar é você deixar pai e mãe e se unir ao seu cônjuge e formar uma nova família. Então, quando a gente casa, a prioridade da gente, que antes eram os pais, a família primeira, né, mais próxima, a prioridade agora passa a ser a nova família, a pessoa com quem você casou. O que acontece é que porque os casais não entendem isso e não estabelecem limites, é que permitem que os pais dela ou os pais dele interfiram no casamento, inclusive na criação dos filhos, né, dos netos. E isso causa um problema, porque tem avô que não tem limite, tem sogra que não tem limite, tem sogro que não tem limite. E dá briga no casal, porque aí vai falar o sangue, né? A mulher vai defender a mãe, ou o marido vai defender a mãe, e a coisa complicou tudo. E não são poucos os casos de complicação familiar, de briga de casal e separação, que começa pela interferência dos pais no casamento. Então, é bom deixar claros os limites, dizer assim, papai e mamãe, ou painha e maninha, né? Dependendo de que estado do Nordeste você está. Você vai dizer assim, vocês são bem-vindos a nos ajudar quando a gente pedir. Se a gente não pedir, deixa a gente, vocês já ensinaram para a gente, vocês já disseram tudo que a gente precisava saber. Então, deixa a gente descobrir, deixa a gente decidir, e quando a gente sentir necessidade, a gente vai pedir ajuda a vocês. Então, mantenha esse limite, porque a sogra tem sido causa de muita separação, pode ter certeza. E, às vezes, não é que ela está mal intencionada, né? Ela até quer ajudar, mas tem que ter limite. A Bíblia diz que o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, eles formam uma nova biunidade. Mantenha os limites claros. Uma 9ª orientação aqui, eu disse que eram 10, estamos chegando já aqui mais no fim, né? Uma 9ª sugestão é a questão de vocês fazerem um orçamento doméstico. Tem muita briga de casal por conta de dinheiro. O marido reclama que a mulher gasta demais, ou a mulher reclama que o marido gasta demais. Então, às vezes, o casal não tem nenhum orçamento doméstico, cuja regra simples de ouro é essa. Vocês não podem gastar mais do que o que vocês ganham. Então, por falta de linhas claras sobre o uso de dinheiro, casais brigam, vão aos tapas, né? E isso acaba gerando dificuldades e, quem sabe, pode até chegar mesmo a uma separação. E aí a coisa fica ainda mais difícil quando a mulher trabalha e ganha mais do que ele, né? E aí aquela tendência que ela já tem de dominar sobre ele, aí é que cresce mesmo. O meu salário é maior do que o teu, hein? Quem sustenta aqui a família sou eu, então quem paga, manda. Então, essa é a tentação da mulher que ganha, inclusive, melhor do que o seu marido. É claro, se ela for uma crente no Senhor Jesus, ela vai entender aquilo como uma maneira sábia e providencial de Deus, no meio de uma economia, né, que já nem segue mais bons padrões, a economia complicada, difícil, é a maneira de Deus de prover o sustento para a família. E ela vai ver isso de maneira graciosa, né? E não vai querer usar isso para se impor sobre o seu marido, né? Para humilhar o seu marido. Mas a regra é simples, é ter um orçamento doméstico. Estabelecer o que é prioridade, em que é que vocês vão gastar, porque briga de casal em torno de dinheiro dá muito. E a última coisa que eu queria dizer é, se apesar de tudo isso, a coisa azedar, procure ajuda. Procure ajuda. Não pensem que vocês vão resolver esses problemas sozinhos, porque chega, às vezes, numa situação que você não consegue ouvir mais o que o outro está dizendo, que você não consegue aceitar mais, que a confiança foi abalada e que junto não adianta conversar, que vocês não vão resolver. Precisa da ajuda de uma pessoa. E é para isso que Deus colocou na igreja pastores, colocou mestres,
colocou líderes, colocou mulheres idosas, mulheres conselheiras, mulheres sábias, que têm uma palavra boa, que têm experiência, que podem ajudar as demais irmãs. Então, peça ajuda antes que é tarde. Pastor Lutero está aí, pastor Luciano está aí, eles são testemunhas disso, que muitas vezes, quando a gente recebe no gabinete, os caras eles já vieram do cartório. Dizendo, pastor, a gente está chegando no cartório e a gente acabou de assinar o divórcio. E agora? O que vai fazer agora? Então, antes de ir para o cartório, não deixe para ir para o pastor depois de ir para o cartório, não. Antes de ir para o cartório, marque um gabinete pastoral, peça para conversar, e você vai ver que se Deus detesta o divórcio, é porque ele está disposto a ajudar o casamento a continuar. E com a graça de Deus e com a ajuda de Deus, a gente pode perseverar, problemas podem se resolver. Casais que enfrentaram problemas difíceis e aparentemente intransponíveis, eles, com a ajuda, eles perceberam que podem superar essas dificuldades e ter um casamento maduro, um casamento satisfatório e um casamento estável. Tá? Então, antes, se depois de tudo isso a coisa ainda azedar, última orientação, procure ajuda pastoral. Procure ajuda de alguém que possa lhe auxiliar no meio dessa dificuldade toda.